Mas eu quero pedir ainda a sua atenção, gentilmente, para levar a você essa breve mensagem, chamando ainda a sua reflexão com base nessa história, o Natal de Jesus, o verdadeiro Natal. Sabe, há muito tempo atrás, houve um jovem muito estudioso, muito dedicado. Ele tinha um grande amigo. E ele soube que esse amigo, ele teve um contato inicial, teve um conhecimento a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Mas ele, amando que esse amigo não tivesse posse da história verdadeira, da informação correta a respeito do nascimento do Filho de Deus, ele resolveu fazer uma grande pesquisa, um grande estudo. Ele visitou pessoas que presenciaram esses fatos, ou pelo menos pessoas que conheceram pessoas que presenciaram esses acontecimentos extraordinários nos seus dias ou nos antepassados deles. E ele pesquisou incansavelmente e ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro a respeito dessa história tão maravilhosa. E ele deu de presente para esse amigo dele. E nesse livro, especialmente no início desse livro, ele traz informações e argumentos convincentes. Porque ele não quer que o seu amigo fique com nenhuma dúvida a respeito do nascimento daquele menino, como sendo de fato o Filho de Deus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento que ele aguardava com grande expectativa, porque ele esperava o nascimento do Salvador da sua vida. O nome desse jovem, ou desse homem que tinha esse amigo, era Lucas. Lucas é conhecido como o médico amado. Lucas escreveu o seu evangelho, e ele escreve esse evangelho com tanta perspicácia, com tanta dedicação, com tanta riqueza de detalhe, porque ele não quer que o seu amigo tenha, ou seja influenciado, enganado por fake news. Ele quer que ele tenha a veracidade, a verdade em suas mãos, na sua mente e no seu coração. Sabe para quê? Para que ele tenha plena convicção de que não existe nenhum outro, nenhuma outra pessoa na face da terra que esse amigo dele possa confiar, entregar a sua vida e aceitar esse menino, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o seu Salvador, porque Ele é o único Salvador. E é essa história que você veio ver aqui nessa noite, ouvir, presenciar a cantata, e você já entendeu parte dessa história na mensagem que foi entregue para vocês nesta noite aqui, para você nesta noite. Mas eu quero ainda acrescentar algumas riquezas desse detalhe, de detalhes dessa história, e quero compartilhar com você esses argumentos, alguns desses argumentos que este homem entregou para o seu amigo, para convencê-lo de que aquele menino na manjedoura ali, a história que ele conhecia, era de fato o Messias, o Filho de Deus que foi enviado a este mundo. Se você puder acompanhar a leitura, essa bela leitura, esse belo texto, essa bela mensagem está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38. Eu peço que você, por gentileza, com toda a atenção que você puder dar e reverência à palavra do Senhor, acompanhe essa leitura, procurando entender, já na leitura mesmo, a mensagem que aí está diante de você. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38.
Eu vou ler, acompanhe esse belo texto. Nos diz o versículo 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Deus abençoe não só a leitura, mas também a nossa breve reflexão nesta noite. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para este evento aqui, registrado por Lucas. Aqui ainda não é o nascimento de Jesus, por isso é entregue para nós como pré-anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Mas não tenha dúvida nenhuma de que o nascimento de Jesus Cristo exigiu da parte da Trindade, da parte da divindade, da parte do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um enorme esforço, um enorme trabalho, um conjunto de esforços para que a sua promessa fosse cumprida. É preciso nós lembrarmos que o nascimento de Jesus acontece em virtude do cumprimento da promessa que Deus havia feito no início da história da humanidade. E eu quero já pedir a sua atenção para esse ponto que é muito importante para você entender essa breve reflexão nesta noite. Você e eu, oriundos de um país cristão, creio que você concorda, você acredita na criação, de que este mundo ele tem a sua origem na criação. E é assim que a Escritura Sagrada nos ensina. Lá no livro de Gênesis, no 1º capítulo, nós encontramos o primeiro princípio, a primeira regra para nós entendermos essa realidade. Como tudo veio à existência, como tudo veio a acontecer, não foi por acaso. Foi obra da criação de Deus. Então essa é a primeira chave para você entender a realidade deste mundo. Entender que tudo o que você conhece e aquilo que você não conhece é obra da criação de Deus. Gênesis capítulo 1. E é interessante que quando você vai para o capítulo 2, você tem no capítulo 1 a criação da terra, dos céus, do sol, da lua, das estrelas, das plantas. Na sequência, no capítulo 2, vem a coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Você, o ser humano. Deus cria o ser humano como sendo a criação privilegiada. E aí no capítulo 2, você tem a criação do homem e você tem a criação da mulher. Então você tem no capítulo 1 e no capítulo 2, você tem a primeira chave para entender a realidade diante de você. Toda a realidade é uma realidade criada por Deus. E essa realidade criada por Deus, ela foi criada perfeitamente, belíssimamente.
Mas aí vem a segunda realidade, que é importante para você entender, inclusive a você mesmo, nesta noite aqui e neste mundo. A segunda realidade depois da criação é a queda. A segunda chave para você entender o mundo e a você mesmo. Quando nós falamos de queda, nós estamos nos referindo à entrada do pecado no mundo. Nós estamos nos referindo à desobediência dos nossos pais, Adão e Eva. Deus colocou diante deles toda essa belíssima criação perfeita para que eles pudessem desfrutar. Mas Deus criou uma lei. Deus criou uma proibição. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer o fruto desta árvore, que não era a maçã, a Bíblia não diz que era a maçã, portanto não podemos afirmar que era a maçã, né? A questão é que eles não podiam comer do fruto desta árvore, porque isso implicava em desobediência frontal a Deus. E Deus havia determinado a pena para essa desobediência. Se você comer, certamente morrerá. A consequência do pecado na vida do ser humano é a morte em último estágio. Ou poderíamos dizer, esta foi a consequência imediata da desobediência da criatura ao seu Criador. Essa é a segunda chave para você entender, inclusive a você mesmo. Porque depois de Adão, todos nós nos encontramos nessa realidade, uma realidade caída. Deus olha para você, Deus olha para nós como pessoas caídas, como pessoas pecadoras. Isso significa que há agora uma separação. Se antes havia uma harmonia plena, perfeita, entre o Criador e a criatura, inclusive o Criador os visitava na viração do dia, havia uma harmonia perfeita. Agora o pecado, ele faz essa ruptura, essa separação. Não há mais comunhão, e daí a criação especial de Deus, a coroa da criação, Deus decide expulsá-los da sua presença, expulsá-los do jardim. É isso que o pecado faz entre você e Deus. É isso que o pecado fez entre nós e Deus. Ele criou uma barreira, uma separação entre nós e o nosso Deus. Então essa é a realidade de todo ser humano, de toda criatura. Pastor, mas até o bebezinho recém-nascido, a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado, diz o salmista. Em pecado me concebeu a minha mãe, nasci em pecado, e essa realidade deste mundo é assim, uma realidade pecaminosa. Por isso que o homem naturalmente não quer vir para Deus, não quer as coisas de Deus, e ele se volta contra Deus, porque o seu coração e a sua mente está dominado pelo pecado. Essa é uma triste realidade. Depois de sabermos de uma realidade perfeita, Deus criou tudo perfeito, saber dessa segunda realidade na sequência da história, desse segundo capítulo da história, que agora é uma realidade sombria, é uma realidade de separação da criatura do Criador. Mas acredite numa verdade. Esse Deus que criou esse mundo tão perfeito, esse Deus que criou esse belo quadro, que pintou esse belo quadro diante de si, que é o universo, que é os céus e a terra, você não há de pensar, não ouse pensar que esse Deus Criador, Ele iria abandonar a sua criação à perdição eterna. E aí vem a terceira chave para você entender essa realidade, e é o meu ponto aqui nesta noite. Eu já falei da criação, o primeiro capítulo da história da realidade, da queda, o segundo capítulo da história da realidade. E aí vem o terceiro capítulo, que é a redenção. É interessante quando você tem o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, e você chega no capítulo 3 de Gênesis, que é a queda, que é a separação, que é as trevas, que é o pecado. Mas quando Deus expulsa o homem da sua presença, porque ele é santo, o homem agora se tornou pecador e não há comunhão mais entre a santidade de Deus, a sua pureza, e o pecado, as trevas, Deus deixa ali uma promessa determinada.
Gênesis 3, capítulo 15, eu gosto muito desse versículo, capítulo 3, versículo 15, já fica ali a grande profecia, que muitos entendem como sendo o proto-evangelho, ou seja, como se fosse uma semente do evangelho, que mais tarde vai apresentar o cumprimento dessa promessa, os 3 evangelhos, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aquele que descenderia da mulher, de Gênesis 3, 15, esmagaria a cabeça da serpente, responsável por introduzir o pecado no mundo e separar você, criatura, do Criador, e trazer sobre você o peso da morte, o juízo eterno de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós somos pecadores diante do Senhor, e no último dia, quando Jesus voltar a esse mundo, cada ser humano, até os que já morreram, serão ressuscitados e serão convocados perante o tribunal de Deus para prestar contas de cada um dos seus pecados. É assim que ensina as Escrituras Sagradas. E essa dívida de pecado que nós temos com Deus, nós jamais podemos pagar por nossa própria conta. Ela é impagável. É por isso que Deus agora, Ele faz essa promessa, porque na mente e no coração de Deus há um plano de redenção, há um plano de salvação. Deus não quer que parte da sua criação e da humanidade seja condenada à separação eterna, ao sofrimento eterno, e Ele providencia a redenção, a salvação plena, perfeita, eficaz, por um único meio. Só tinha um único meio, só tinha um único jeito desse plano de redenção se cumprir. Esse plano de redenção, para ele se cumprir, havia necessidade do Filho de Deus ser enviado ao mundo. E é aí que entra esse jovem, esse homem que tem esse amigo e que conta essa história para o seu grande amigo, para que ele tenha conhecimento da verdade e não seja enganado pela falsidade e viva no pecado, para que ele reconheça esse Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, creia nele, entregue a sua vida para ele, viva obedecendo a sua vontade, a sua palavra, desfrutando agora da alegria da salvação, e não viva mais como escravo do pecado, mas como um redimido, que faz parte agora do plano da redenção, que foi alcançado pelo Filho de Deus. É por isso que é tão importante nós relembrarmos o verdadeiro Natal, para que você e eu e os demais não sejamos enganados com fake news nessa época tão importante. Sejamos conduzidos sempre pela verdade revelada na palavra de Deus. Natal cristão significa o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o único por meio de quem você pode ser libertado dessa condenação a qual você já nasceu sobre ela, debaixo dela. A condenação dos nossos pecados, se você entender que você nasce como pecador neste mundo, porque essa é a realidade que a palavra de Deus apresenta para todos nós. Então, nesse sentido, Lucas quer convencer a Teófilo, o seu amigo, para que ele creia que esse menino da manjedoura é o Filho de Deus. E para isso, ele vai trazer algumas informações especiais para convencê-lo de que aquela criança é diferente de todas as demais, de que o nascimento daquela criança é diferente de todas as outras. Em primeiro lugar, Lucas vai trazer informação para o seu amigo Teófilo a respeito do nascimento daquela criança, dizendo o seguinte: olha, esse menino é o Messias, esse menino é o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque para ele nascer neste mundo, teve que ter a participação de um anjo muito especial. O anjo Gabriel, que foi o mensageiro de Deus. Então esse menino, ele é especial. Esse menino, ele é o Messias. E Lucas traz essa informação logo no versículo 26, quando ele diz: olha, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Queridos, quem é o anjo Gabriel? Ele mesmo se identifica aqui
Ele diz: olha, eu sou aquele que assisto diante de Deus. Este anjo é um ser muito poderoso. Este anjo, ele carrega a verdade. Este anjo, ele não pode mentir. Percebe como Lucas está convencendo o seu amigo Teófilo? Este anjo, então, a mensagem que ele vem trazer, tanto para Isabel, a prima de Maria, quanto também para Maria, essa mensagem é uma mensagem verdadeira. Sabe por quê, queridos? Não se preocupe com a luz, você está me ouvindo perfeitamente, tá? Se for preciso, eu falo mais alto ainda para você me ouvir, tá bom? Este anjo que agora é trazido, enviado à presença de Maria, sabe o que ele significa? Ele representa a presença do próprio Deus. E isso é tão evidente que quando ele está diante de Zacarias, que também vem anunciar o nascimento de João Batista, ele se aproxima para Zacarias, o sacerdote, e ele traz a profecia de que Zacarias também vai ser pai. E Zacarias faz o quê? Zacarias duvida da mensagem do anjo. E o que acontece com Zacarias? Zacarias é castigado. E por que Zacarias é castigado? Porque Zacarias duvidou da palavra do anjo. Por isso ele foi castigado. Então, o que Lucas está dizendo aqui é o seguinte: meu amigo, acredite que esse menino na manjedoura é o Filho de Deus, porque ele, antes de nascer, ele foi anunciado pelo anjo que assiste diante de Deus, diante do Senhor. Essa mensagem precisa fazer diferença para você nesta noite aqui também. Você precisa entender que essa é a história que nós estamos contando também para você nesta noite aqui. Você precisa crer que esse menino que nasceu na manjedoura não é uma criança qualquer. Esse menino que nasceu na manjedoura, ele é o próprio Filho de Deus. Porque, percebe, o anjo participa do nascimento de Jesus Cristo. Há uma presença angelical aqui no nascimento de Jesus Cristo. Esse é o primeiro argumento que ele usa. Mas há um segundo argumento também que é muito interessante para você entender que o nascimento dessa criança representa o nascimento do Filho de Deus. O nascimento de Jesus foi diferente, porque ele não foi oriundo de uma relação entre um homem e uma mulher. O nascimento de Jesus foi diferente porque ele foi um milagre. Você sabe disso, não é? Como pode uma virgem engravidar? Ela mesma disse para o anjo: como isso vai acontecer? Porque eu não tenho relacionamento com homem algum. Então o nascimento dessa criança é resultado de um grande milagre, uma virgem grávida. Esse é o segundo argumento que Lucas apresenta para o seu amigo aqui. Ele está dizendo: acredite que essa criança é um Filho de Deus. Sabe por quê? Isso nunca aconteceu na história e nunca vai acontecer. Uma grávida, uma virgem está grávida. Então creia que essa criança, ela é o Messias, o enviado. Mas há um outro argumento também que Lucas vai dizer. Veja, queridos, aquele que foi prometido no Antigo Testamento não poderia descender de família qualquer. Havia uma promessa no Antigo Testamento de que o Salvador, ele descenderia de Davi. Davi que foi tão importante para o povo de Israel. Davi que é tão importante na história bíblica. Jesus descende de Davi. E Lucas prova isso na sua genealogia, que ele mesmo registra aqui, de que José, ele chama José como filho de Davi. Portanto, aquela criança que estará sob os cuidados de José ali como seu pai. José não é qualquer um. Ele é descendente de Davi. O que significa que Deus está sendo fiel no cumprimento da sua promessa. E não poderia ser diferente, porque Deus, ele não pode mentir. Deus, ele é Deus, ele é verdadeiro, ele não volta atrás das suas promessas, ele é fiel. Então aquela criança que ali está, descende de Davi, é mais um sinal, é mais um argumento importante. Mas há um outro também muito interessante. Quando Maria disse: olha, como que eu posso engravidar se eu não tenho relacionamento com o menino? A resposta do anjo foi: o Espírito te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá
com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, Jesus Cristo não é fruto do sêmen, da semente de José. Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus, ele é descendente do próprio Deus. Ele é fruto da obra do Espírito Santo pelo poder de Deus que envolve Maria e gera em Maria esta criança. O processo da encarnação, que para a nossa mente limitada é impossível de compreendermos plenamente, mas aqui está um outro argumento muito importante. Esse menino não é qualquer menino, porque ele é fruto do Espírito Santo, não do sêmen, da semente de José ou de homem nenhum. Mas há o último argumento que eu quero que você também guarde no seu coração e na sua mente. O nascimento de Jesus Cristo tem o envolvimento direta, pessoalmente, afetivamente, da parte do próprio Deus Pai. Deus lá nos céus, Ele está envolvido no projeto, no plano da sua salvação, da sua redenção, e Ele está cumprindo o plano da sua redenção no nascimento de Jesus Cristo. Deus está envolvido. Quem enviou o anjo até Maria? Deus. A notícia de Lucas está dizendo, foi um anjo Gabriel enviado da parte de Deus para Maria. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para Zacarias e para Isabel também. E este argumento, ele é muito especial. E aí eu volto novamente a Gênesis, a criação. Não se engane. O Deus que criou este mundo, o Deus que criou este universo, e o Deus que criou você, Ele não está distante. Não pense que o Deus, não caia nessa falsidade, nessa mentira maligna. Não pense que Deus está distante desse mundo, distante da sua vida. Deus, Ele está presente. Deus, Ele é ativo, Ele está envolvido. Não se engane. Ele está conduzindo a história deste mundo, porque é dele. E cada detalhe dessa história cumpre o seu propósito, cumpre o seu plano, que culmina com a glorificação. Estou mostrando para vocês aqui os capítulos dessa realidade. Deus criou todas as coisas. O homem estragou a criação de Deus com a queda. Mas Deus redime. E para redimir, Ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. A redenção. Mas a história não termina aí. Há o último capítulo, que é da glorificação. Nós precisamos olhar para frente, para o futuro. Se você acha que a sua vida termina com a morte, sendo sepultado, você está enganado. Se você acha que você é essa realidade apenas material, e quando você morre, seu corpo é sepultado e você deixou de ser, você está enganado. Você é espírito e você é carne. E a sua vida, Deus te criou para a eternidade. E a grande questão que você deve considerar nesta noite aqui, quando celebramos o Natal, é exatamente essa. Onde você deseja viver a eternidade? Só há duas alternativas. Ou viver para sempre nos céus com Deus, ou viver para sempre no sofrimento eterno, separado de Deus e de toda a sua bondade, por conta dos nossos pecados. O resumo dessa história para você é o seguinte: se você deseja viver a eternidade, desfrutando da criação perfeita, glorificada, com a volta de Jesus Cristo, só tem um meio. Esse menino que nós cantamos aqui, esse Jesus Cristo. Você precisa reconhecer que só Ele pode salvar você. Não é do diabo que Ele vai salvar você. Não é de você mesmo que Ele vai salvar você. Mas a coisa que mais atormenta o ser humano,
O ser que mais atormenta o ser humano é o próprio Criador, é o próprio Deus, por conta dos seus próprios pecados, ao saber que ao morrer, ele estará mais perto do dia do juízo, do tribunal de Deus. E ele sabe que os seus pecados o condenam, e que ao condenar o pecador, Deus é justo. O tempo é agora, é oportuno. Enquanto você está vivo, com saúde e inteligência que Deus te deu. Essa é a verdadeira história do Natal. Creia em Jesus. Receba Jesus como teu Senhor, o teu Salvador. E se você não está entendendo nada do que eu estou falando no teu coração, no sentido de não aceitar, clame a misericórdia do Senhor, ore, você pode fazer isso. O Senhor abre o meu entendimento, abre a minha mente, me faça entender o que Ele está dizendo aqui, me faça entender essa história, me faça entender a tua palavra, porque eu não quero viver no sofrimento eterno, eu não quero ir para o inferno, eu quero viver na tua presença, eu quero desfrutar da criação perfeita de Deus, eu quero participar dessa alegria, da paz, do perdão, da salvação que o Senhor preparou desde a eternidade e está se cumprindo o tempo. E a conclusão disso será a volta de Jesus Cristo. Essa é a história que eu quero que você guarde no teu coração. E quando você sair por aquela porta, leve com você, reflita, medite e tome uma decisão, se você ainda não tomou, diante de Deus, porque o Evangelho te chama para a salvação que Deus preparou desde a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela sua paciência e pela sua atenção. E o meu desejo é que a palavra de Deus tenha realmente falado ao seu coração.